Na Frida, o nosso tempo no estúdio com Mikhail Baronev. Olá. Nos próximos dias, a Ucrânia realizará consultas com os Estados Unidos da América sobre o próximo acordo de paz. As negociações acontecerão na Suíça, declarou o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustam Umerov. Ele destacou que Kiev está abordando esse processo com uma compreensão clara de seus próprios interesses, em particular da segurança nacional da Ucrânia. A composição da delegação foi aprovada por Volodymyr Zelensky e ela será liderada pelo chefe do gabinete do presidente, Andriy Yermak. Nos próximos dias, acontecerão consultas com os parceiros sobre os passos necessários para acabar com a guerra. Assinei o decreto sobre a composição da delegação da Ucrânia e aprovei todas as diretrizes correspondentes. Nossos representantes sabem como defender os interesses nacionais da Ucrânia e exatamente o que é necessário para que a Rússia não cometa uma terceira invasão, mais um ataque contra a Ucrânia, assim como no passado repetiu crimes contra o nosso e outros povos. Agora, trata-se de algo muito maior do que determinados pontos de um ou outro documento. É preciso fazer com que também na Europa, e que em nenhum lugar do mundo prevaleça o princípio de que crimes contra pessoas e a humanidade, contra estados e povos, possam receber algum tipo de recompensa ou perdão. O mundo real sempre se baseia em segurança garantida e justiça. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, manteve conversas telefônicas com colegas europeus da França, Reino Unido, Polônia, Finlândia, União Europeia, além da Itália e Alemanha. Sybiha delineou a lógica dos próximos passos da Ucrânia. Discutimos em detalhes os elementos das propostas de paz apresentadas pelos Estados Unidos e nosso trabalho conjunto no caminho para uma paz justa. Também destaquei a importância de continuar a pressão transatlântica para forçar a Rússia a encerrar a guerra e agradeci aos nossos parceiros pela disposição em reforçar o apoio à Ucrânia neste momento decisivo. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, no Telegram. Mais detalhes sobre qual resposta a Europa está preparando para o projeto de plano de paz americano-russo vamos discutir com o nosso convidado daqui a pouco, mas por enquanto vamos para outros temas importantes deste sábado. O número de mortos após o ataque russo a um prédio residencial de idosos em Ternópil subiu para 32. Segundo informou o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia, o corpo de mais uma mulher foi retirado dos escombros do prédio destruído pelos socorristas. Os trabalhos de resgate continuam até agora, até o momento. Lembro que a Rússia atacou Ternópil com mísseis em 19 de novembro. 2 prédios residenciais foram danificados, sendo que em um deles 7 andares foram destruídos. Dezenas de pessoas, incluindo 6 crianças, foram vítimas do terror russo. Cerca de 100 moradores ficaram feridos. 7 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. Militares russos bombardearam Nikopol e 3 comunidades do distrito de Pavlogrado, na região de Dnipropetrovsk, com artilharia e drones FPV. Uma pessoa ficou ferida, uma instituição social foi danificada, linhas de transmissão de energia foram rompidas, uma casa particular pegou fogo e também houve danos à infraestrutura civil. Os ocupantes russos bombardearam o sul da região de Odessa durante a noite. Segundo informou o Serviço de Alfândega da Ucrânia, drones de ataque danificaram a infraestrutura do complexo de balsas Orlovka. O posto de controle internacional suspendeu temporariamente suas operações. As localidades da região também foram alvo de ataques do exército russo. 2 pessoas ficaram feridas, as fachadas e os telhados de prédios administrativos foram danificados, assim como mais de uma dezena de caminhões de carga. Devido ao bombardeio na região de Odessa, a Romênia chegou a colocar sua aviação de combate no ar. No entanto, o comando militar do país informou que os drones não cruzaram o espaço aéreo romeno. No total, na noite de sábado, a Rússia lançou um míssil balístico Iskander-M e mais de 100 drones contra a Ucrânia. Pelo menos 65 dos drones foram destruídos. Segundo a Força Aérea Ucraniana, 89 drones russos de diversos tipos foram neutralizados. A defesa aérea atuou no norte, sul e leste do país. Os pilotos militares ucranianos demonstraram sua habilidade na destruição de drones. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram 1.170 ocupantes russos nas últimas 24 horas.
Assim, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as perdas do exército russo desde o início da invasão em grande escala à Ucrânia já ultrapassam 1.163.000 soldados. Também na véspera, os militares ucranianos destruíram 4 tanques russos, 7 veículos blindados, 9 sistemas de artilharia, um lançador de foguetes múltiplos e um sistema de defesa aérea russo. 250 confrontos foram registrados na linha de frente em um único dia. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a situação na direção de Pokrovsk continua tensa. Lá, os militares ucranianos repeliram mais de 60 ataques russos. Outros 29 ataques foram repelidos no setor de Konstantinovka da linha de frente. No setor de Lima, soldados russos tentaram mais de 20 vezes, sem sucesso, romper a defesa ucraniana. Como observam especialistas militares, a principal tarefa agora é justamente a defesa da direção de Pokrovsk. Pokrovski cumpre ainda outra função, na minha opinião. Hoje, ele está contendo com ações defensivas e também contra-ataques. Está segurando um grande agrupamento do inimigo. Provavelmente é o maior atualmente entre as tropas russas de ocupação, para que essas reservas de Pokrovsk, por exemplo, não sejam transferidas para o mesmo Gureipoli em particular. A Ucrânia repatriou 31 cidadãos ucranianos da Bielorrússia. Essas pessoas foram condenadas na Bielorrússia a diferentes penas de prisão de 2 a 11 anos, conforme informou o Quartel-General de Coordenação para Assuntos de Prisioneiros de Guerra. Entre os libertados há pessoas com doenças graves, inclusive câncer. Os presidentes e a primeira-dama da Ucrânia prestaram homenagem às vítimas do Holodomor. O serviço religioso foi realizado na Lavra de Kiev-Pechesk. Também estiveram presentes representantes do gabinete do presidente e defensores da Ucrânia. E em todo o país foram acesas velas em memória. Segundo estimativas de demógrafos, cerca de 4 milhões de pessoas morreram na Ucrânia em decorrência do Holodomor, de 1932 a 1933. Todos os anos, no quarto sábado de novembro, a Ucrânia homenageia a memória das vítimas dos Holodomores. Em 2025, o Dia da Memória será em 22 de novembro. A Rússia continua cometendo genocídio contra os ucranianos até hoje, matando civis. Como a Rússia tenta destruir a identidade ucraniana há anos, veja em nosso material. Esta é toda a minha família, e todos eles morreram de fome. 26 pessoas da família de Vera Nuzova não sobreviveram aos anos de fome. Os outros sobreviveram porque coletavam ervas e raízes que encontravam na floresta, no campo ou na horta. Veja, aqui tem jabraia, capim, raízes de bardana, raiz de dente de leão, raiz de capim. Tudo isso a professora de matemática Vera Nuzova soube por quem sobreviveu ao Holodomor. Durante quase 40 anos, ela reuniu essas histórias junto com seus alunos em sua terra natal, na região de Lugansk. Ela registrava cada uma no gravador e depois transcrevia palavra por palavra. Assim, ela reuniu as memórias de quase 500 pessoas. Quanto mais velho, mais honesto ele é. Quanto mais velhos, mais honesto, mais sincero eles são. Sim, de fato, foi um horror, foi uma questão de sobrevivência. Mas eles encontravam forças dentro de si para apoiar uns aos outros e a si mesmos. Todo o material reunido ao longo de várias décadas, Vera Nuzova entregou a diferentes museus. Parte de suas pesquisas está guardada em Dnipro, no Museu de Combate ao Holodomor. Ele foi inaugurado em 2020. Desde então, os funcionários de museu conseguiram reunir muitos artefatos. Informações sobre a fome nos anos 30. Dizem que, naquela época, os moradores da região de Dnipropetrovsk foram os que mais sofreram. Cada kolkhoz recebia um plano de coleta de grãos, contam no museu. Quem não conseguia cumprir ou se recusava era colocado nas chamadas listas negras. Para o vilarejo, isso significava apenas uma coisa: morte pela fome. O local era cercado por tropas especiais. As pessoas não podiam sair e não deixavam entrar alimentos. O objetivo desse crime era destruir o povo ucraniano como grupo nacional, dizem os historiadores. O regime totalitário comunista, por meio da retirada forçada de alimentos, bloqueio dos vilarejos, proibição de sair das áreas atingidas pela fome na Ucrânia e repressões, criou para os ucranianos condições incompatíveis com a vida. Essas repressões tinham um caráter anti-ucraniano, ou seja, quando os ucranianos eram maioria absoluta, especialmente nas regiões rurais, foi lá que a retirada de toda a comida foi aplicada de forma mais severa. Tudo foi organizado como um genocídio.
pelo governo russo, pelo governo soviético. E sobre isso não pode haver nenhuma ilusão. Só na região de Dnipropetrovsk, historiadores conseguiram recuperar mais de 65 mil nomes de pessoas que morreram de fome em 1932 a 33. Na verdade, esse número chegou a quase 1 milhão. Na Ucrânia, as perdas demográficas chegaram a cerca de 4 milhões e 500 mil pessoas. O plano do sistema comunista daquela época era usar o terror da fome para destruir parcialmente os habitantes mais ativos da Ucrânia e intimidar os que sobrevivessem, criando assim um sistema de peças que seriam os motores dessa grande máquina autoritária. Após a invasão em grande escala, a Federação Russa volta a usar métodos de genocídio contra os ucranianos para destruir sua identidade nacional, cultura e língua, dizem os historiadores. E a própria guerra da Rússia contra a Ucrânia tem como objetivo destruir os ucranianos como um povo autêntico e como nação. Eles organizam ataques à infraestrutura civil, que também tem como objetivo privar a população da Ucrânia de suas fontes de subsistência. E, consequentemente, estão tentando mergulhar a Ucrânia no frio e na fome agora. O Holodomor na Ucrânia de 1932 a 1933 foi reconhecido como genocídio por parlamentos ou outros órgãos de poder de mais de 30 países. Para isso, o mundo precisou de mais de 80 anos. A atual destruição da nação ucraniana pelos ocupantes russos já está sendo cada vez mais chamada de genocídio humanitário. Natalia Guzak, Yulia Bill para o canal de TV Freedom. E voltamos ao principal tema do dia. São as novas iniciativas de paz de Washington e a reação da Europa. Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Foi assim que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comentou o documento apresentado pelos Estados. Ela informou que teve uma conversa telefônica com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. As partes discutiram a situação atual do país, bem como os planos futuros da União Europeia. Desde o primeiro dia, a Europa esteve ao lado da Ucrânia diante da agressão russa. Trabalhamos em prol de um mundo justo e sustentável, juntamente com nossos amigos e parceiros. Discutimos a situação atual e percebemos claramente que, sem a Ucrânia, nada deveria ser dito sobre a Ucrânia. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na rede social X. A Europa está preparando uma resposta ao plano de paz dos Estados Unidos para a Ucrânia, declarou o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, em entrevista à televisão nacional. Ele destacou que vários países estão discutindo uma proposta para o documento preparado pela equipe de Donald Trump. E o ministro também acrescentou que o projeto de paz americano pode se tornar um ponto de partida para um cessar-fogo e negociações futuras. Mas antes disso, os europeus precisam criar um contraponto às propostas que são inaceitáveis para a Ucrânia. No Congresso dos EUA, o projeto de acordo de paz proposto pela administração Trump para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia foi criticado. Vários representantes de ambos os partidos se manifestaram negativamente. E o senador Mitch McConnell, ex-líder dos republicanos no Senado, acredita que o círculo de Trump está mais focado em agradar Putin do que em garantir uma paz duradoura para a Ucrânia. O senador escreveu sobre isso na rede social X. Putin passou o ano inteiro tentando fazer o presidente Trump parecer um tolo. Se os funcionários do governo estão mais preocupados em apaziguar Putin do que em garantir uma paz real, então o presidente deveria encontrar novos conselheiros. Recompensar a Rússia por sua brutalidade será devastador para os interesses dos Estados Unidos. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.